facinho de achar. Aquele livro que está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Glória a Deus. Novo Testamento. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, no 30, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Assim lhes direis: Porque o Senhor o admista. E indo os que o haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? Responderam eles: O Senhor o admista. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho seus vestidos. E quando se chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Amém? Só até aqui. Feche seus olhos, curva sua cabeça, de fazer uma rápida oração por esta palavra. Meu Deus, meu Pai, que foi lida a tua santa palavra e agora vai ser ministrada. Peço mais uma vez que o Senhor venha me usar, que não venha sair nada de mim mesmo, que eu não venha aqui expor a minha opinião, mas que eu venha transmitir somente aquilo que o teu Espírito me revelou. Que eu possa também transmitir tudo quanto o teu Espírito colocou no meu coração, Pai, de maneira que cada um que me ouve venha compreender a tua santa palavra. Abençoa a vida de cada um que vai ser alcançado por esta palavra. Eu te agradeço por este privilégio, em nome do Senhor Jesus, que eu venha diminuir, que eu venha desaparecer, para que só o Senhor possa brilhar nesta manhã e através desta mensagem. O que eu te peço, eu te agradeço, Pai. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, diga amém. Amém. Você que ama a palavra de Deus, bate palma bem forte para Deus. Glória a Deus. Irmão, eu creio que é uma mensagem tanto quanto conhecida. Com certeza vocês já ouviram, até mesmo já leram a passagem da entrada triunfal de Jesus. Tem algumas coisas nessa passagem que me chamam a atenção e eu vou tentar ser o mais objetivo possível. A palavra de Deus, primeiro grave isso: Jesus ele estava indo adiante, ele tinha uma direção, ele tinha um destino. Então, primeiramente eu quero que você grave isso. O destino de Jesus era qual? Que a gente leu? Para onde que Jesus estava indo? Para onde? Para onde, irmão? Quem está vivo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem está acordado, diga amém. Quem está, diga eu. Amém. Então, Jesus estava indo para Jerusalém. Grava isso. Amém. Isso é importante também. Jesus tinha um destino. Ele tinha uma rota e ele tinha um destino. E esse destino era Jerusalém. Ele estava indo em direção a Jerusalém. É só uma curiosidade que é muito interessante. Não
fazia parte do contexto da palavra, mas é uma coisa interessante. Jerusalém é algo maravilhoso, é como se a gente trouxesse para as nossas vidas no destino cristão, são os caminhos do Senhor que vai nos levar para a vida eterna. Mas o aspecto bíblico, quando você pega um profeta, um homem de Deus, usado por Deus, indo para Jerusalém, isso é, quando você vai estudar a palavra de Deus, você vai ver que quando os profetas estão subindo para Jerusalém, não é uma coisa muito boa para quem é profeta, porque por mais que Jerusalém, no lado espiritual, é uma representação da nossa caminhada para a glória, mas era uma cidade que rejeitava os profetas de Deus. Era a cidade de Deus, mas que o povo daquela cidade estava distante de Deus. Tanto que quando Jesus está se aproximando, ele se lamenta sobre Jerusalém, porque ela rejeitava os profetas. Por que ela rejeitava os profetas? Porque ela não queria ouvir a voz de Deus. Então, quando o profeta ele está caminhando em direção a Jerusalém, pode ter certeza que é um caminho que, assim como Jesus passou dele, é um caminho que a gente vai passar. Por mais que seja um caminho que nos leva para a glória, mas todo caminho que nos leva para a glória, sempre antes dele tem uma via dolorosa. Então é o aspecto da jornada cristã. A gente está indo para a glória, a gente está indo se encontrar com o nosso rei, mas o caminho que nós temos que trilhar é um caminho difícil, é um caminho apertado, é um caminho estreito, é um caminho onde a gente vai passar muitas adversidades e muitos problemas por causa da nossa decisão de ser fiel a Deus, ou de querer estar perto de Deus, ou de buscar aquilo que Deus sugeriu para a gente no aspecto da salvação. Então é bom a gente gravar isso, mas é interessante que você entenda isso. Jesus tinha um destino, o cristão também tem um destino. Por que eu falo isso? Porque a gente vê muito crente hoje em dia sem motivação para estar na presença de Deus. Tem muito crente que, se ele não vigiar, daqui a pouco ele está na igreja e ele já não sabe mais o que ele está fazendo dentro da igreja. Ele fica com aquele pensamento assim: nossa, parece que eu estou na igreja, mas não tem sentido nenhum. Então não se esqueça, você está aqui por um motivo, você tem um destino, você tem uma promessa de Deus na sua vida, você tem a promessa da vida eterna. Então esse tem que ser não só o principal, mas também o maior agente de motivação para a gente estar na presença de Deus. Então quando vem aqueles pensamentos na sua cabeça: o que eu estou fazendo na igreja? Irmão, você está na igreja porque você quer ir para o céu. Eu acredito nisso. Não é? O que eu estou fazendo na igreja? Irmão, cuidado com esses pensamentos malignos. Muitas das vezes é coisa da carne, mas também muitas das vezes é influência de Satanás. Então o que o povo de Deus está fazendo na igreja? Está se preparando como a noiva do Cordeiro para a chegada de Jesus. Nós temos um propósito de estar aqui. Nós temos um motivo para estar aqui. Nós estamos aqui porque nós estamos esperando o Rei da Glória. Nós estamos aqui porque nós estamos caminhando em direção ao céu. Aí você vê o crente depois de 20 anos: não sei, não tenho mais motivo nenhum para estar na presença de Deus. Meu irmão, abre o olho, crente. Não é? Vigia. Como assim? Qual que é o meu motivo? O que eu estou fazendo na igreja? Você está se preparando para ir para a glória. Em nome de Jesus, você está se purificando dia após dia. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, o Senhor. Então, a gente tem que focar nisso. Jesus, ele não andava à toa. Jesus, ele fazia uma obra missionária e ele tinha um direcionamento de Deus na vida dele. E o principal aqui que está nessa passagem: ele estava a caminho de Jerusalém. E no meio do caminho, no meio da jornada, ele teve outro direcionamento que fazia parte, mas que não tirava ele da rota. Por exemplo, a caminho de Jerusalém, se você puxar um pouco mais para trás, ele teve que passar por Samaria, ele teve que passar pela cidade dos Gadares. Porque em cada uma dessas regiões tinha uma missão específica de Deus sobre a vida de Jesus, mas isso não desviava ele da rota principal, que era chegar em Jerusalém para cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Então a primeira coisa que me chama a atenção: Jesus tinha uma direção de Deus, e era uma direção que a gente pode considerar no dia de hoje para as nossas vidas uma direção geral. Irmão, não sei o que eu estou fazendo na igreja. Irmão, isso é difícil, né?
né? Se eu preciso de lembrar hoje, depois de tanto tempo que você está na igreja porque você quer chegar no céu, não deixa o inimigo te enganar. É lógico que no meio da jornada Deus vai te dar outras missões e outras tarefas que não vão te atrapalhar, nem te impedir e nem tirar você da rota, se você seguir o caminho de Deus como Deus quer que você siga. Então Jesus ele estava indo para Jerusalém. Isso aqui é importante de você compreender. E enquanto ele está indo, Jesus sabe de todas as coisas e ele está olhando mais adiante. A palavra de Deus fala que ele está chegando, né, próximo da região de Betânia. Está ali chegando próximo da região de Betânia, mas ele nem chegou em Betânia ainda, ele nem chegou na cidade de Betânia, que era uma cidade anterior a Jerusalém, que vinha antes. Ele nem chegou em Betânia, nem chegou, mas ele já sabia o que estava à frente, o que ele ia precisar, e ele dá uma ordem a quantos discípulos? Quantos? 12. Quantos? 2 discípulos. É interessante, grava isso também que é importante, a gente vai falar um pouquinho disso. Mas ele está vendo além. Ele nem chegou em Betânia, mas ele já está vendo adiante. E ele sabe que adiante tem uma jumentinha que está presa. E aquela jumentinha ele vai querer usar. Tudo isso é muito importante. Mas o interessante disso é que você tem que entender, né? Ele dá uma ordem para os discípulos. E é interessante porque aqui ele deixa bem especificado, ele fala tudo tintim por tintim, o que muitas das vezes não acontece. Jesus, aqui ele declara assim com exatidão tudo o que eles precisavam fazer, o que eles iam encontrar, mas nem sempre as ordenanças de Jesus na nossa vida vai vir com essa colher de chá. Por quê? Porque certa feita ele também pede para o discípulo, entra no barco e cruza o mar da Galileia. Só que ele não falou assim, mas se prepara porque vocês vão enfrentar uma tempestade. Se prepara porque do outro lado vai ter um endemoniado que anda nu, quebra grilhão, toca o terror. Muitas das vezes ele vai falar, mas tem vezes que ele fala, quando Jesus falar com você de maneira clara, te especificando tudo que você precisa fazer, irmão, dê glória a Deus, porque é 10% das vezes que ele fala assim, muitas das vezes ele só fala vai. Não é, porque quando ele chama o povo de Deus, ele só fala assim, ide, não é, prega o evangelho, mas não fala, você vai ser perseguido, você vai. Então, às vezes ele não fala, porque ele sabe que se ele falar tudo, dependendo do que ele falar, ele já desanima, não é? Então, quem não já se apegou naquela passagem que fala assim, olha, né, é melhor você não ter conhecido do que conhecer, né? A pessoa, o que a pessoa com o marido, o que ela fala assim? Então não vou nem estudar a Bíblia, não vou nem... só o que eu sei já está bom, porque se eu vou ser cobrado quanto mais eu souber, então não quero saber de nada. Não, irmão, a gente não pode ser omisso. Mas a gente tem que entender que ele dá uma ordem muito específica e os discípulos, eles obedecem. Eles confiam na palavra que sai da boca de Jesus. Eles simplesmente vão. Por quê? Porque os discípulos aqui, ele escolhe 2 discípulos, mas é 2 entre os 12 ali. E esses homens, eles conhecem Jesus, eles andam com Jesus, eles estão dia a dia ao lado de Jesus, então eles obedecem, e eles vão. E é interessante, é uma obediência que vem porque eles sabem que Jesus sabe o que tem adiante. Nosso Deus é o Deus do ontem e do hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Ele conhece o passado, o presente, mas Ele também conhece o futuro. Quando Deus te der uma ordenança, faça aquilo que Deus te pediu, faça aquilo que Deus te ordenou, porque hoje a gente tem uma visão limitada, a gente consegue só ver o que a gente está passando hoje, o que a gente está enfrentando hoje, mas Deus conhece o seu futuro. Então, se Ele pediu para você prosseguir, para você continuar, para você não desistir da sua casa, da sua família, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, então não desista, permaneça na posição que Deus te chamou, porque Ele conhece o seu futuro. Hoje pode ser que você está passando uma luta, uma prova, mas Deus sabe que essa prova, essa luta vai servir para gerar um grande testemunho que vai glorificar o nome de Deus na sua vida, irmão. Então não questione. Irmão, mas eu não aguento mais. Exatamente, Deus não está perguntando se você aguenta ou não. Deus não está falando assim, para você, que
você vai ser destrutível. Pelo contrário, ele está falando, suporta, ainda que você não tenha forças, eu vou te ajudar. Ele é fiel, ele permanece fiel sempre. Então os discípulos, eles obedecem. E quando eles chegam, eles encontram, assim como Jesus falou, uma jumenta presa. E aqui, acho que é a parte mais legal da passagem. Porque eu acho que é uma das coisas que mais se destaca nessa passagem, é a questão que Jesus faz a sua entrada triunfal em uma jumentinha. Né? E a gente tem muitas alusões a isso, acerca de Jesus vindo em carne para morrer pelos nossos pecados. Ele vem em uma jumentinha, depois ele vai vir num cavalo, né? Montado num cavalo branco. Mas, independente dessas alusões, vamos focar na jumenta. Por que Jesus pediu para trazer a jumenta? Porque é assim que a gente entende a Bíblia, compreendendo o texto. Por que Jesus pediu para trazer a jumenta? O que ele queria fazer com a jumenta? O quê? Nada. Amém. Jesus queria usar quem? A jumenta. Então, pega o entendimento de Deus. Jesus está falando para eles ir lá e trazer a jumenta porque ele quer usar a jumenta. E é engraçado porque eu gosto de uma palavra que Jesus fala acerca de pessoas que praticamente Deus escolheu. Porque Deus é um Deus de escolha. Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas ele é um Deus de escolha. E ele é um Deus justo. Só que se a gente tentar compreender a justiça de Deus pela nossa mente humana, a gente não vai entender. Deus, ele quer, né, Jesus ali, ele quer usar a jumenta. E aí eu gosto de uma passagem que ele fala acerca de alguns acontecimentos do Antigo Testamento. Ele vai falar assim: no tempo de Elias havia várias viúvas, mas só uma foi achada graça, e ela se encontrava em Sarepta. Era ali na província de Israel, era fora das terras de Israel. Deus escolheu aquela mulher. Deus falou para o profeta: olha, eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. E é interessante eu gosto dessa passagem porque a nossa analogia é que Elias está achando que é uma mulher rica e que vai sustentar ele porque tem muitas posses, mas isso não é o conceito da palavra de Deus. Porque Deus já fala para ele: eu tenho preparado uma viúva para te sustentar. Elias já sabia que era coisa de Deus. E algumas coisas de Deus, para a gente, é como se fosse uma enrascada. A gente olha assim: meu Deus, eu já vi que é BO, é problema, né? Porque onde já se viu na época o conceito das viúvas eram as mulheres mais pobres da sociedade. Era quem não tinha condição nenhuma. A viúva, sabe qual que era o maior bem que a viúva perdeu? Adivinha? Essa. Justamente o marido. Por quê? Porque a mulher naquela época não podia fazer nada a não ser deveres domésticos. Não tinha independência. Então o sustento da casa vinha por mão do marido ou do filho primogênito, porque era o homem que, era aquela época que era o homem que trabalhava, o homem que colocava a mão na massa. Lógico, pelo conceito da época e porque naquela época não tinha tecnologia nenhuma, então todo o trabalho era um trabalho muito braçal. Por exemplo, a mulher ficava só na cozinha, e isso não é uma ofensa, né, a mulher. Por quê? Porque aí vamos lá, né? No conceito da época, só para vocês entenderem, a mulher quer fazer, né, uma carne, o marido quando chegar. No conceito da época, não tinha mercado. Não era uma bandejinha de um peito de frango que vinha assim, a mulher pegava, né? Nem o homem, muito menos. Aí ela queria uma carne. Sabe como é que tinha que ser? Ela tinha que ir lá, caçar, ela não, o homem no caso, ia ter que caçar, matar, tirar o couro, limpar, né? Acho que a parte mais difícil já era caçar, matar o bicho, não é?
Porque era a lei da selva, ou se matava ou corria no mínimo. Então não era um preconceito contra a mulher, mas era porque era coisa muito braçal mesmo, né? Então era uma coisa destinada diretamente ao homem. Então, como falava da viúva, era uma mulher, era aquela que ficava à margem da sociedade, não tinha muito espaço, né? Já a mulher em si já não tinha tanto espaço assim quando tinha marido, porque ficava mais na sombra. Imagina assim, então era uma viúva. Então o profeta já foi né, sabendo, aí é coisa de Deus, mas ele foi, né? Então Deus escolhe, porque a palavra de Deus fala assim: os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores. Então Deus é um Deus que faz escolha mediante a sua justiça. A justiça de Deus não é equivalente à nossa justiça. Por quê? Porque agora ele vai escolher, para fazer uma entrada triunfal, ele vai escolher uma jumentinha. A gente pode aplicar o mesmo conceito. Havia vários cavalos em Jerusalém naquela época, mas Deus escolheu a jumentinha. E aí você sabe qual que é a analogia aqui da jumentinha de Jesus, né? Jesus é quem? É quem? Fácil, Jesus é quem? Deus, nosso Senhor. E a jumentinha na passagem aqui não é o seu marido. Jumento não é, não, né? A jumentinha representa a figura daqueles que Deus escolheu. Quem foi escolhido por Deus? Da glória a Deus. Glória a Deus. Amém, jumentinha. É a analogia da palavra. Então, Deus, e aí qual que é a primeira analogia? A Bíblia explica a Bíblia. O que Deus escolheu uma jumentinha? Ele podia escolher um alazão, ele podia escolher um cavalo, manga larga, ele podia escolher o melhor ali. Primeiro, porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Escolhe aqueles, né, as coisas loucas para confundir as. Já é um conceito das escolhas de Deus que é loucura pra gente. Como é que ele vai? Por quê? Porque no conceito do homem é assim. Um exemplo, né? Quando a gente jogava a bola, tirava o time, ou, né, quando ia jogar queimada, assim, daí você escolheu, né, o seu time. Aí quando você era o último para escolher, você já ficava triste. Por quê? Porque você sendo o último, você ia ter que escolher quais? Pior. Tá, né? Bom, é quando você nem escolhe o time, você é o que fica escolhido por último. Mas por quê? Porque qual que é o nosso conceito de escolha? Cara, no meu time eu quero os. E quem são os melhores? Os mais capacitados. É aquele que vai esquivar melhor, é aquele que vai correr mais, é aquele. Né? Aí você vai escolher o melhor. Por quê? Porque é o conceito do ser humano. Mas diante da justiça de Deus, eu meditando um pouquinho, eu entendi um aspecto da justiça de Deus. Porque aí é uma coisa louca. Como é que Deus vai escolher aquele que não é, aquele que não tem capacidade para honrar ele? É isso que eu não entendia. Como é que Deus vai? Por quê? Porque eu tenho certeza que você já entrou em crise, assim como eu já entrei, de Deus te chamar e você ficar retrucando com Deus, mas Deus logo eu. Aí a gente fica que nem Moisés, eu sou pesado de língua. Não é? A gente fica, sabe, igual Jeremias, Senhor, mas eu sou como uma criança. E é engraçado as respostas de Deus, né? A que eu mais gosto é para Moisés, mas eu gosto quando ele fala para Jeremias também: não digas, né, que você é como uma criança. Eu gosto quando ele, né, abre a sua boca e eu a encherei. Olha que coisa maravilhosa. Mas para mim é que ganha de Moisés, né? Deus vira para Moisés e você percebe que Deus está bravo com Moisés. Moisés esquivando, Deus fala para ele: Moisés, quem foi que criou a boca do homem? Não fui eu. Olha que coisa maravilhosa, né? Já pensou esse debate, Deus e Moisés? É o que acontece com a gente, né? A gente fica lá, mas Senhor, eu não sei nem falar. E se eu gaguejar lá em cima? Pô, irmão, a obra começa lá embaixo, irmão, não é aqui em cima. É por isso que você sofre antes, você já está preocupado com o altar. Né? A pessoa não fez nenhum culto no lar, já está preocupado como é que eu vou pregar no altar. Ô, irmão, não, né?
Na minha época o altar era distante, não era aquela coisa que você olhava assim, quando você falava do altar, você estava no primeiro banco, parecia que você estava lá na última cadeira, de tão longe que parecia o altar. Mas por quê? Porque não era uma coisa que a gente queria de imediato, a gente queria ser usado por Deus. Lógico, no altar é maravilhoso, mas o processo é cumprir o ID primeiro, né? E o ID é para fora, não é para dentro. Glória a Deus. Qual que é o ID? ID pregar a toda a criatura. Então o ID, o primeiro ID que a gente cumpre é hino mesmo. Tá vendo ali a porta da igreja? Você vai. Depois que você vai aprovado, você volta aprovado e Deus te põe no altar. Não é assim que funciona. É sem crise. E a gente passou por isso. Nós não estamos aqui porque a gente caiu de paraquedas assim, no altar da igreja e já. Não, irmão, a gente já fez o ID. E continuar fazendo, graças a Deus, porque foi para isso que Deus nos chamou. Mas eu entendi uma coisa na questão da justiça de Deus, porque a gente olhando pelos olhos humanos, daí você pega assim, uma pessoa que realmente tem capacidade para fazer tal obra, e a gente fica olhando assim. Então, irmão, você quer um exemplo mais claro disso? Quer um exemplo mais claro disso? Vou pegar um pouquinho a obra de Deus. Vamos supor um exemplo, irmão. Aí o pastor chega e dá um culto para você dirigir. Quem não está na fiação vai fazer do jeito que o homem pensa. Aí o pastor vai lá, pensa, você é independente. É um exemplo, independente de não sou nenhum, independente. Mas vamos supor que o pastor olhou para você, e falou: Suzana, você vai dirigir o culto. Você vai organizar o culto de domingo. Você vai escolher quem vai pregar. Você vai escolher quem vai para o culto. Você vai escolher quem vai orar. Aí qual que é o pensamento do ser humano? Quem que eu vou pôr para pregar? Aí você vai pensar no melhor pregador. Você tem como consideração da igreja e fala assim: irmão tal vai pregar. Porque esse aqui é fogo, né? Quem que vai orar? Nossa, a irmã Marilene lá orando é uma potência de Deus na terra. Eu vou pôr a irmã Marilene. A gente vai fazer essa escolha como? Como Deus faz ou como na característica humana? Porque a escolha de Deus é assim: Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que. Mas qual que é o nosso jeito de escolher? É o jeito de Deus? Não. Então para de questionar o jeito de Deus, irmão. Mas por que porque é você mesmo, irmão. É você mesmo, em nome de Jesus. Quem entende hoje da glória a Deus? Glória a Deus. Sabe por que Deus faz desse jeito? Porque independentemente se uma pessoa tem mais condição ou não, para Deus, grava isso, para Deus, todos devem ter a mesma oportunidade. É um conceito do reino de Deus. Não importa se você sabe mais ou se você sabe menos, diante de Deus todo mundo tem a mesma chance, a mesma oportunidade, a mesma chance que Deus vai dar para mim, Ele vai dar para você. Por quê? Porque Ele é justo, Ele não vai me dar mais chance porque eu sei mais que você, Ele vai te dar a chance de maneira igual. Porque independentemente se eu sei mais que você ou não, Deus não te olha e olha que você sabe menos que eu, não. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para a gente, Ele olha com um olhar de amor, e o olhar de amor põe todo mundo na mesma altura. Glória a Deus. Mas eu fiz teologia. Quando Deus te olha, Ele vai te olhar como uma alma que Ele ama. Por isso a chance vai ser a mesma. Mas eu não fiz teologia. Não importa, Deus vai te olhar com um olhar de amor. Então se você sabe menos ou mais, isso para Deus não faz diferença. Ele escolhe aqueles que não são, sabe por quê? Porque mesmo aqueles que não são diante de Deus têm as mesmas oportunidades daqueles que são. Essa é a maneira justa de Deus trabalhar. E é um conceito que Ele leva até para a salvação. Ele não salva aquele que é mais santo. Não. A mesma chance que aquele que tem 50 anos na igreja vai ter diante de Deus, aquela pessoa que acabou de se converter, ela vai ter a mesma chance, a mesma importância no reino de Deus. A justiça de Deus não vem por merecimento nem por capacidade, ela vem porque diante de Deus, Ele entende assim, que todos devem ter as mesmas oportunidades. Deus é assim. Então as oportunidades vão ser as mesmas.
E a partir do momento que você vai aceitando, Deus vai te posicionando segundo aquilo que você suporta. Ele vai te dar a mesma chance que Ele dá para mim? Vai. Mas a questão de suportar é um outro patamar, que é prestação de conta. Então Deus não vai exigir de você aquilo que Ele sabe que você não pode dar. A chance vai ser a mesma, mas a cobrança vai ser diferente. É isso que muda. Então Deus, Ele quer usar a jumentinha, e Ele escolhe ela. E aí tem uma questão acerca de ser escolhido de Deus. O primeiro passo do escolhido, Deus, Ele quer usar a jumentinha, mas tem um aspecto interessante que a gente tem que prestar muita atenção, levar isso para a nossa vida como um todo, diante de Deus. Jesus, Ele queria ou não queria usar a jumenta? Quem crê que Jesus queria usar a jumenta, diga amém. Amém. Ele queria usar a jumenta. Mas quando os discípulos chegam para pegar a jumenta, como é que a jumenta está? Está amarrada. Justamente, a jumenta estava amarrada e presa. E aí a gente tem que entender uma coisa. Jesus, Ele quer usar a jumenta. Só que Jesus não consegue usar a jumenta se a jumenta estiver amarrada aí. Jesus, Ele quer usar a minha vida, quer usar a sua vida, mas Ele não vai conseguir usar a gente se a gente estiver amarrado ou preso, seja em algo pecaminoso ou coisas que nos prende a tal ponto de a gente se esquecer dos nossos compromissos com Deus. Tem gente que está amarrada por causa de um pecado, de um vacilo na fé, ela fica presa. Deus não consegue usar ninguém que está preso. A palavra de Deus fala assim que aquele que é vencido pelo pecado, ele se torna escravo do pecado. Quando você cai numa tentação, aquela tentação te prende. Se você ficar nesse estado, Deus não vai conseguir te usar. Se eu ficar nesse estado, Deus não vai conseguir me usar. Então a gente tem que sempre vigiar bastante nesse sentido. Por isso que a palavra de Deus fala assim, orar e vigiar para não entrar em... Por quê? Porque se eu me encontrar em um estado onde eu vou ficar preso porque eu não vigiei, porque eu deixei uma cobiça descer para o meu coração, porque eu deixei uma inveja de falar mais alto, e sabe, aquilo ali vai me prender, Deus não vai conseguir me usar. Só que nem todo mundo está preso em coisas pecaminosas. Tem gente que está preso em coisas que até não é pecado, mas prende ela de um tal ponto que ela não consegue fazer nada para Deus. Ela não tem força nem vigor para se dedicar a nada na presença de Deus. E o que são essas outras coisas que não é pecado? São as paixões humanas que a gente tem. Tem gente que está preso na vaidade, tem gente que está preso em questão de entretenimento, tem gente que está preso em tantas coisas. O que é essa prisão? É quando a pessoa, quando fala de prisão, é quando a pessoa dedica o tempo dela, o esforço dela, ela se desgasta naquilo, ela nem percebe. E eu gosto de uma frase de Paulo, que ele fala assim, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele me levou cativo. Então a gente tem que entender isso. Se a gente estiver nessa condição de estar preso ou estar amarrado, Deus não vai conseguir nos usar. Ele vai até querer, mas Ele não vai conseguir. Só que Ele é tão bom e tão misericordioso que aí tem um conceito. Bom, todo mundo que quer ser usado por Deus tem que passar por um processo chamado libertação. Porque Deus não usa ninguém que está preso. E para a pessoa deixar de estar presa, ela tem que acontecer o que na vida dela? Ela tem que se libertar. Então, grave uma coisa, Deus só usa aquele que Ele já libertou. E aí é um conceito interessante da libertação. A jumenta estava presa, ela se soltou sozinha? Foi Jesus que soltou ela? Foi quem que soltou? Os discípulos. Jesus podia ir lá soltar ela? Podia ou não podia? Mas Ele não foi. Quem que foi? Os discípulos.
Porque, irmão, você tem que entender uma coisa, para você desfrutar da libertação, como Deus quer, você tem que entender. Para toda a libertação, Deus vai ter que usar um discípulo para atuar na vida da pessoa que precisa de libertação. Ninguém se liberta sozinho. A gente pode até ensinar conceito de fé de você memorar na sua cabeça, mas você serve você não vai conseguir se libertar sozinho. Que a pessoa está presa. Se fosse assim, a pessoa vai conseguir se libertar sozinho. Então, irmão, ninguém que está preso consegue se libertar sozinho. Sabe por quê? Porque toda prisão só tem fechadura pro lado de fora. Toda prisão. Você já viu alguma cela que tem uma fechadura lá de dentro? A cela abre por dentro, né? Quem está dentro lá? O preso. O preso não se liberta. Não existe isso. Humanamente falando, espiritualmente falando também, não existe. Tá, irmão, mas eu vim para a igreja sozinho. Você vê porque o Espírito Santo te chamou. E vir para a igreja é uma coisa, se libertar é outra. Por quê? Porque tem um monte de gente que veio para a igreja, está na igreja até hoje e não se libertou ainda. Tem um monte que veio sozinho, irmão. Às vezes eu vejo o bêbado entrando ali sozinho. Bêbado, às vezes a pessoa acabou de sair da biqueira, cheirado, fumado, maconhado, vem dentro da igreja sozinho. Por quê? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, muitos são chamados, Deus chama todo mundo. Ele fala assim, ó, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado. Vinde ao problema. O problema é como você vai ficar na presença dele. E para se libertar, irmão, esquece. Se você não tiver humildade para receber oração, se você não tiver humildade para deixar alguém ser um agente de Deus na sua vida, a gente não consegue. Libertação é sempre por intermédio de um discípulo, de um profeta, de um homem levantado por Deus. Jesus podia descer do céu de libertar? Ele podia, mas ele já deixou a igreja para isso. Ele fala assim, meu nome fará as mesmas obras, a obra que Jesus fazia, ele libertava, e obras ainda maiores. Então a gente tem que entender isso. Conceito da libertação: ninguém se liberta sozinho. Para se libertar, nós sempre precisamos de ajuda. E isso vale tanto para quem está começando agora, ou para quem teve uma recaída, uma queda. Você pode passar por um processo de restauração, você e Deus, porque você é um vaso. Então, o processo de restauração você pode passar no secreto com Deus, se entregando como um vaso nas mãos dele. Mas quando entra no conceito de libertação, Deus tem que usar alguém para te libertar. E aí os casos variam. Não significa imediatamente que você precisa de alguém que vá lá e ore, mas às vezes você está preso em algo que não é um pecado. E Deus vai usar alguém para falar com você, para te chamar a atenção, para ministrar uma palavra acerca daquilo, para você entender que aquilo está te prendendo. Deus ele vai usar alguém de alguma maneira. E as maneiras de Deus são as maneiras de Deus. A gente não dá ordem na maneira como Deus vai agir. Mas que ele vai usar alguém para te libertar, ele vai. Por quê? Porque toda a prisão espiritual gera naquele que está preso uma cegueira. A pessoa não consegue perceber que ela está presa. E quando a pessoa consegue perceber, mesmo que ela perceba, ela não vai ter forças para se libertar sozinha. Então Deus ele sempre usa alguém para libertar. Ele envia 2 discípulos e o discípulo solta a jumentinha. E aí quando o discípulo solta a jumentinha, traz a jumenta para Jesus, Jesus consegue usar aquela jumentinha. Então põe isso no seu coração. Deus só consegue usar pessoas libertas. Pessoas que têm forças para se santificar. E ele conseguiu usar a jumentinha porque a jumentinha foi liberta. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. E aí quando a jumentinha é liberta e é trazida para Jesus, Jesus monta em cima da jumenta. E é uma coisa interessante. Essa jumentinha dessa passagem acho que é uma das mais famosas da Bíblia toda. Eu acho que ela fica ali, né, bem equilibrada com a de Balaão. Porque a de Balaão para superar é complicado, né? A jumenta falou. Mas essa aqui de Jesus também, pelo menos no top 2 ela está ali, né? Mas eu gosto da jumenta da mulher que vai pedir oração para Elias também, para Eliseu, o filho dela morre, né? Monta
na jumenta, a jumenta sai parecendo uma Ferrari, né? Então é uma bênção de Deus. Mas essa jumentinha aqui ela é muito conhecida, é a jumentinha que Jesus montou em cima. E é engraçado que pra gente, a gente tem esse aspecto, caramba, Jesus montou naquela jumenta. Não é? Jesus montou naquela jumentinha, não é? Bom, já vi gente falando assim, não, eu queria, né? Você pergunta, que personagem da Bíblia você queria ser? Tem gente que já falou, eu queria ser a jumentinha que Jesus montou em cima. Para de ser mentiroso, irmão. Mas tem gente que fala, não vou desacreditar dos irmãos, mas né, a gente acaba olhando, porque tem um conceito geral. Tem a pessoa que ilustrou essa história, biblicamente falando. Mas vamos lá para a realidade da época. Quem que é a jumentinha na história, na época ali? Nada, é um detalhe. Que as pessoas não estão nem aí para a jumenta. As pessoas estão exaltando o nome de Jesus. E aí tem uma coisa interessante. Para exaltar o nome de Jesus, eles têm que olhar na direção da jumenta. Mas não é a jumenta que eles estão olhando, eles estão olhando para quem? Para Jesus. Quem lembra qual que é o conceito da jumenta de Jesus? Jesus é o nosso Deus e a gente é? Jumentinho. Na vida de quem se libertou, o destaque nunca vai ser a jumentinha, vai ser quem? Jesus. Nós temos que viver a nossa vida assim. A gente foi escolhido por Deus, glória a Deus. Deus ele está na nossa vida, bem. Mas toda a honra e toda a glória de tudo que acontece na nossa vida tem que ser dada a quem? Só Jesus. Eles podem até olhar para mim, mas quem que eles têm que ver? Jesus. Eles podem até me admirar, mas quem que eles têm que glorificar? Por quê? Porque eu só sou uma jumentinha. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque tem gente que acaba deixando a soberba entrar. Por quê? Porque Jesus montou em cima dele. Eu já acompanhei muitos casos. Tem gente que está sendo exaltado porque Jesus está na vida dele, mas a pessoa vai se iludindo, começa a pegar aquela glória que é de Jesus, que é de Deus, começa a guardar dentro do seu coração. Nossa, irmão, quantas vezes eu já vi? A pessoa prega de maneira extraordinária, alguém fala assim, nossa, irmão, você pregando é uma bênção, irmão, que pregação. Né? Daí a irmã já começa a receber aquela glória. Ô irmão, é daí que sai o Elias do Brás, né? O príncipe dos profetas. É daí que sai o maior pregador do. Né? Olha que título besta, o maior pregador do Butantã. Oh, meu Deus do céu. Né? O príncipe dos pregadores do Rio Pequeno. Meu Deus. Jesus amado. A pessoa vai deixando aquilo aí. Nossa, irmão, você cantando parece um anjo. Ô irmão, tem que ler a Bíblia, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Né? Então, quando a gente começa a pegar aquela glória pra gente, não é só no caso de ser usado mediante dons espirituais. Porque tem gente que chega na igreja na miséria, irmão. Aceita Jesus, começa a ser fiel, Deus prospera. Muitas quedas na Bíblia você vai ver que é em decorrência disso. Deus prospera, dá abundância de bem para aquela pessoa, e aquela pessoa começa a tirar o peso da conquista que Deus fez na vida dele. Daí a pessoa, aí você pega um exemplo, o crente. Vamos pegar para você entender o contraste. A pessoa do mundo nasceu numa família boa, não que seja errado ou ruim, mas o contraste, a pessoa nasceu numa família que tem condição, fez faculdade, se formou em medicina, concluiu, fez pós-graduação e hoje ganha, um exemplo, só para chutar mesmo, hoje ganha 100 mil reais, estourou. Tudo isso decorrente a um aspecto também, querendo ou não, humano, que favoreceu. Aí você pega a vida do crente, estudou no Roberto Manti, morou na Viela do Sapé,
Chegou na igreja e parecendo que era o parceiro do Serasa. Tinha tanto débito pro Serasa que para parcelar a conta do Serasa é R$100. O cara tá devendo tanto que só as dele dá 1.000. Parceiro no mínimo. Aí chega na igreja, Deus prospera. Tem estudo? Não, fez até a 4ª série. Mas Deus prospera, põe uma empresa boa ou dá condição para a pessoa mesmo abrir a empresa dela. Não é? Aí depois a pessoa vai contar o testemunho falando: não, trabalhei muito para chegar até aqui. Lógico, não, amém. Mas aquilo ali foi obra de Deus, irmão, porque se não fosse Deus, você não tem condição para chegar onde você está, irmão. Ah, só Deus sabe o quanto eu suei a cabeça, irmão. As coisas só aconteceram quando você passou a ser fiel. Você não vai dar mérito para Deus, você vai achar que é porque você fez. E por que quando não tinha Jesus não dava certo? Mas a pessoa se engrandece. Tá vendo aqueles 4 carros ali, ó? Comprei porque eu trabalhei muito. Não, foi Deus que te deu condição. Se a gente parar de reconhecer essas coisas na nossa vida, a gente vai cair na soberba e isso aí é um agente que derruba muita gente. Nabucodonosor ficou num estado de animal, sem consciência do que ele estava fazendo, porque ele se engrandeceu. Ele falou assim: essa Babilônia aqui tudo é meu, fui eu que conquistei, eu sou o maior conquistador. Aí Deus olha para ele assim e fala assim: como é que é? Você está aí porque eu te prosperei. Porque uma das conquistas mais importantes da Babilônia foi conquistar Jerusalém, Israel. E ele só conseguiu isso porque foi Deus que permitiu. Porque se Deus não permite, ele podia ser a maior potência do mundo, ele nunca ia conseguir entrar naquela cidade. Mas ele se engrandece, Deus abate ele, e ele fica em estado deplorável, porque não reconheceu aquilo que Deus tinha feito na vida dele. O rei de Israel também, o mensageiro da Babilônia chega e ele abre os tesouros. E a palavra de Deus fala assim que ele mostrou toda a sua glória, aquela glória dele. O tesouro do rei de Israel era a mão de Deus abençoando. Ele mostrou toda a glória. Deus abateu ele. Foi levado cativo, ficou cego. Sansão foi considerado o homem mais forte da Bíblia. E ele começou a cair, sabe quando ele também passou a se considerar o homem mais forte da Bíblia. Eu resolvo tudo mesmo, né? Estalando o dedo eu resolvo. Pode vir o exército que for, porque eu resolvo. Né? A soberba foi a queda de Sansão. Ele abriu o coração para a pessoa errada. Porque ele foi orgulhoso. Para não dar ouvido para o pai e para a mãe dele. Então a gente tem que entender uma coisa. Nós somos que nem essa sementinha. As pessoas fizeram uma grande festa. Elas dobraram seus vestidos de lugar, elas fizeram uma passeata para aquela jumentinha passar. Mas o foco era Jesus. E na nossa vida com Deus, mediante aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, a gente vai prosperando, a gente vai alcançar coisas inacreditáveis. Mas a partir do momento que a gente esquecer que tudo aquilo não é por causa da gente, é por causa de Jesus, isso vai virar um risco na nossa vida. Então, irmão, tenha essa consciência. Nós estamos aqui porque nós estamos a caminho de Jerusalém. E essa trajetória para Jerusalém, por mais que tenha a via dolorosa, eu quero te dar esses 2 motivos para me finalizar. Primeiro motivo para você estar na casa de Deus: você está a caminho da vida eterna. Mas no meio dessa caminhada você não pode esquecer que você tem mais um objetivo, que é glorificar a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua vida como marido, como esposa, como pai, como filho. Tudo que você faz tem que servir para glorificar a Deus. Então você vai sair desse culto com pelo menos 2 motivos para ser servo de Deus. Primeiro, porque você quer alcançar o céu. Segundo, porque a nossa vida tem que apontar coisas que vão glorificar Jesus.
as pessoas vão olhar para a gente e elas vão ver Jesus. Elas vão falar assim: aquele ali é um homem de Deus, aquele ali é servo do Senhor, aquele ali é diferente. Eles vão ver. O mais interessante que a jumenta do contraste é porque é um dos animais mais simples. E essa é a analogia. E as pessoas olhar para mim, para você e falar assim: mas ela é só uma faxineira. Mas é uma faxineira cheia do Espírito Santo. Ah, mas ele é só um empregado ali, um motorista, ele é só o cobrador, ele é só dos serviços gerais. Mas é cheio do Espírito Santo. As pessoas, por mais que você tenha uma condição humilde, o Espírito Santo vai destacar Jesus na sua vida. Você vai conseguir fazer coisas extraordinárias, porque Deus ele vai ser com você. Se você não tem essa humildade no seu coração, Ele só vai te prosperar mais e mais. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que recebe essa palavra, diga amém. Amém. Você que recebe de todo o coração, bate palma bem forte.